Fica à vontade aí. Vocês vão receber aí lápis também, caneta. A gente precisa ser rápido para fazer isso aí. Deixa eu ver uma coisa aqui. Quem é que tem mais tempo de casado aqui, será, hein? Me ajuda aí, pessoal que se conhece aí. Hã? Arnoldo não está aqui. Quem tem 20 anos de casado aí? 20 anos de casado tem ali no fundo. Mais de 20 anos. 35. Aqui na frente tem quanto? 26. 38. Quem mais de 38? Dou-lhe uma, duas, 38 anos aqui. Vamos aplaudir Jesus pela vida do casal. Aqui, ó. Quem vai direto para o céu dos dois? Vamos lá, ó. Vou arrumar briga com vocês aqui agora. Vocês estão com o papel aí? Tem duas maneiras da gente avaliar isso aqui. Tá? Ou a gente avalia a nós mesmos, ou a gente avalia o outro. O que vocês preferem? Não, mas se for para avaliar o outro, é para avaliar com vontade, sem carinho. Temos um acordo? Hã? Por que eu estou falando isso? Às vezes a gente está dentro de um ambiente conjugal, a gente não tem coragem de falar algumas coisas para o outro. Então agora você tem que ter coragem. Então assim, ó, por exemplo, vocês vão olhar aí, ó. Tem uma linha de apoio emocional. Aí, de 1 a 10, quanto que você acha que o teu cônjuge te apoia emocionalmente? Por exemplo, a minha esposa só me apoia 2. Aí eu aqui já, não vai dar para ver aí, ó, mas eu pintei toda a casinha do 2 aqui, tá vendo? Vou fazer a mesma coisa. Olhando para o seu cônjuge, por exemplo, tempo de qualidade. Quanto tempo de qualidade a minha esposa dedica a mim? Aí eu vou colocar aqui, é 7, pastor. Aí você vai do lado 7 aqui, ó. Você vai pintar, só que você vai pintar tudo para baixo também. Ó. Pera aí, eu estou explicando, ó. Tá vendo, ó? Eu pintei o 7 e eu pintei tudo para baixo também. Ah, era só 5. 5 pinta tudo para baixo. A ideia é fechar o círculo. A ideia é fechar o círculo. Vocês entenderam, sim ou não? Tudo certo? Então você vai fazer pensando no outro, não em você. Tem que fazer esse trem direito aí. O que a gente está fazendo aqui? O diagnóstico da convivência de vocês. Vai lá, fica à vontade aí. Sem ficar perguntando para o outro, tenha coragem. Faça você por si mesmo. Aproveita, marido, é a hora de você lavar a alma agora, ó. Ó, vai lá. Você não quer fazer a minha não, né? Quer fazer a minha não? Fica na sua, hein? Faz a minha não. Se você tiver dúvida, você pode me perguntar. Porque depois a gente vai fazer uma breve palestra sobre isso, você vai entender como está a sua...
Sem camaradagem, hein, gente? Sem camaradagem. Joga ela na cruz. Responsabilidade compartilhada. O quanto que ela se engaja nas suas responsabilidades, o quanto que ele se engaja nas suas responsabilidades. É bom que tem gente que não está nem pensando, está só fazendo. Não tem nem o que pensar, já sabe já na ponta da língua. Estou precisando que o proprietário do Fiat, do carro T-Cross, placa RBB 7C98, retire o carro lá da... está próximo a uma garagem ali. Obrigado. Cinco minutos, hein? Pronto aí, gente? Vamos lá. Já foi? Vamos que eu tô doido para falar mal de vocês. Aí, ó, tá até um reloginho aqui, ó. Pronto, agora pronto.
2h50 precisa acabar aí. Quem tem TDAH agora vai morrer de infarto agora. Rapaz, eu tô abismado aqui que tem gente que tá dando 10 aí. Não tem problema aqui não, esses casamentos de vocês, não tem não. Tem gente dando 10 ali, ó. Isso é muita bondade. Hã? Ah, louco. Tô achando que ia arrumar maior briga aqui. Tá fraco o negócio. Uma pergunta aqui, ó. Todos aqui são cristãos? Todos? 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 Então, legal. Dá pra gente pegar bastante aqui. Vamos lá. Ó, falta 1 minuto e 20, hein? Ainda tem uma outra dinâmica que eu quero fazer aqui hoje. Mas vai ser bem didático essas duas ferramentas aqui. Pronto? Vamos lá. Pessoal, pensa comigo aqui, ó. Qual o veículo que a gente pode imaginar que precisa de 2 rodas para existir? Bici? Tá. Então agora vocês já vão entender a dinâmica. Com essa roda aí, vocês vão montar uma bicicleta. Já entendeu, né? Olha que legal essa dinâmica. Olha quanto que a gente vai aprender aqui. Não vale mudar, hein? Quem já fez, 6. Tem um exemplo aqui muito bom de roda que a gente vai usar aqui. Tá bem legal de vocês. Então vamos lá. Uma bicicleta. Deixa eu pegar um outro piloto aqui mais forte. Olha para vocês verem que às vezes, como detalhes tão simples, podem melhorar a convivência de vocês um montão. Vamos lá. A bicicleta. Então agora vocês são... Aí vamos pensar outra coisa aqui. Biblicamente falando, quem seria a roda da frente? O homem ou a mulher? Ó, que legal, hein? Então, a roda da frente seria o homem. A cabeça de vocês já está funcionando já, né? É assim que é bom. Pensando que os homens são a roda da frente, qual é o papel do masculino nesse caso? Direção. Ó. Que mais? Que mais? Visão. Visão. Vamos acrescentar aqui para a gente deixar um leque bem vasto. Ó. Decisões. São coisas diferentes. Você tem uma direção, é uma coisa. Decisão é outra coisa. Decisão é como você se comporta indo numa direção. Certo? Então, ó, decisão.
prudência, responsabilidade. Vamos colocar aqui tudo isso no propósito, certo? Ó, que legal. Essa é a roda da frente. Os meninos. Estão comigo, meninos? Estão comigo ou não estão? Vocês sabem que a gente vai falar mal de vocês para arrebentar agora, vai? Estão sabendo. Agora, a roda traseira, obviamente, seriam as moças. E aí? Quais as características dessas mulheres? Força, tração. Pode ser isso? Estabilidade. Legal. O que mais? Não necessariamente. Mas elas... Vamos falar disso num outro momento. Realmente vocês são pesadas. Vamos escrever uma palavra aqui, ó, que configura tudo isso. Sustentação. Tá bom para as meninas, não tá? Agora, aonde fica a dinâmica da roda? Vamos lá. Será que tem um casal que pode vir aqui desenhar a roda do próprio casamento aí? Será que dá? Vou arrumar problema pro pessoal aqui Hã? Colar? Colar. Pode colar. Olha só. Vocês vão ser o quem? Vamos fazer diferente. Nós vamos chamar aqui uns 5, 6 casais. Vocês vão vir aqui na frente, vão segurar o papelzinho assim para todo mundo ver. E a gente vai falar um pouquinho da roda de vocês. Vamos lá. Vocês vão ser a primeira bicicleta que vai vir aqui. E vocês vão fazer essa análise. Depois, no final, eu vou trazer algumas considerações. Lembrando que essa aqui foi a que ela fez. Logo... Tô contigo. Depois. Ó, esse aqui. Esse aqui é ela. Tá tão ruim assim, né? Gente, imagina isso aqui. Vamos trocar de lado aqui, passa pro lado de lá. Ele é a roda da frente e ela é de trás. Imagina essa bicicleta rodando. Não, você tem que considerar isso aqui uma circunferência. Quanto menos roda aparecer, mais difícil você tem, mais difícil de você fazer isso andar. Então percebe, por exemplo, olha como está a roda dianteira aqui. Imagina isso aqui. Entendeu? Ela aqui, ó, apesar de ter algumas regularidades aqui, ó, tem pontos extremamente vulneráveis. Tudo isso aqui vai determinar o quê? Desempenho, desgaste, força, fluidez. Obrigado, Deus abençoe vocês. Cadê outro casal corajoso aqui? Vai lá. Se não vier, eu vou chamar. Hã? Cadê? Ajudem vocês aí. Quem que vocês acham que tem que vir aqui? Não, pastor é meu amigo. Pastor é meu amigo. Pastor é meu amigo. Vocês não mexem com o pastor aqui. Duvido o pastor subir aqui. Quem é Michael? Bora, Michael. É você. Falaram aí que é você.
Vamos embora, Michael. Rapaz, já está dando a hora de acabar já. Nós vamos falar o nome de todo mundo aí. E aí, Michael, como é que você está? Tudo bem? Deixa eu ver aqui, Michael. Vamos ver. Meu irmão, o que é isso aqui, meu irmão? Eu não tenho nem perna, você está? Eu não sou fraca. Meu Deus. Vocês dois estão precisando de terapia, viu? Vocês vão entender o que eu estou dizendo. O Mike foi bondoso, ó, porque ele do jeito dele aqui, ó, ele chegou até no 10 aqui, num monte de coisa aqui, ó. É que não tá dando para entender. É 9. Rapaz, tu tava com uma preguiça santa aqui, meu amigo. Vou te falar uma coisa. Vocês não estão tão mal, não. É por causa dos traços mesmo, é por causa dos traços. Vocês estão conseguindo enxergar? Deus abençoe vocês. Eu preciso de uma roda definida aí. Tá bonitinha, pintadinha, vai. Acabou de casar? Cadê? Deixa eu ver o desenho aí. Ó, o desenho de vocês dois tá bonito, hein? Vem cá, vocês dois aqui, vem. Olha lá. Não, é que tá bem visível. Tá bem visível. Ó. Percebe que quanto mais a circunferência fica alinhada, melhor a fluidez do casal. Deus abençoe vocês. Alguém que está muito ruim aí, vai, vamos se expor aí. Tem alguma roda que ficou pequena? Pequena? Ou desproporcional? Uma muito pequena e outra muito grande? Não? Vocês não estão querendo se expor, né? Deixa eu falar que senão não vai dar tempo. Olha só, presta atenção aqui. Por que esse exercício é importante? Talvez, tá? E olha só. A gente viu aqui 2 exemplos de irregularidades. Tá? Então, quando a gente apresenta essas irregularidades, por exemplo... Amém, irmã? Tá falando junto comigo. Olha só, a irregularidade, ela vai causar o quê? Instabilidade, desconforto, esforço excessivo sem avanço e insegurança. Tá? Se você fez o exercício e percebeu que existe uma instabilidade, discrepância no desenho, no final do desenho, provavelmente você está dentro desse cenário conjugal. Instabilidade, desconforto, esforço excessivo sem avanço e insegurança. É a ideia mesmo da bicicleta. O que acontece? Você tem a roda dianteira que ela está totalmente deformada. Não importa o esforço, lembra de quem é o impulso? Aquilo que a gente separou aqui, ó. Não importa se tem tração, mas se a parte dianteira, tá? Ela está sem propósito, quem está atrás vai acontecer o quê? Vai se cansar e não vai avançar. Então, esse jogo de palavras aqui funciona. Parece um simples exercício, mas se eu fosse vocês, levava isso para casa e teriam conversas sérias sobre isso. E eu vou ensinar aqui, daqui a pouquinho vou dividir o tempo, eu tenho mais 35 minutos. Eu vou dividir o tempo numa parte de como a gente dialoga isso. Então, o que acontece? Você tem lá 2 rodas que estão desproporcionais. Aí eu falei de tudo isso. Aí você tem um outro risco. Por quê? Você tem essa instabilidade, o risco de cair, ele é iminente, sim ou não? O risco da desistência, porque é melhor você caminhar sozinho do que você estar num pneu, numa bicicleta que ela está quebrada. Percebe como existe uma necessidade de vocês
estarem extremamente conectados. Por quê? Dentro de uma relação acontece muito isso. Está muito bom para um e não está nada bom para o outro. Está muito cansativo para um e não está nada cansativo para o outro. Qual é a ideia? É vocês começarem a alinhar isso. Então, deixa eu falar aqui sobre outras configurações possíveis que podem ocorrer dentro desse cenário. A gente falou muito aqui sobre essa questão das duas que estão deformadas e irregulares. Mas, por exemplo, tem uma coisa interessante aqui, ó. Presta atenção nisso aqui. Vamos imaginar que a roda de vocês, ela ficou estável. Tá? Vou colocar assim. A corrente aqui, a tração, o pedal. Só que ela ficou pequena. Aparentemente, o que acontece dentro desse cenário? Esse cenário é um cenário que ele é perigoso. Por quê? São duas rodas pequenas girando. Pergunta, tem instabilidade aqui? Tem ou não? Hã? Tem instabilidade aqui? Instabilidade. São duas rodas iguais que estão pequenas. Vou perguntar de novo. Tem instabilidade? Não. Tem desconforto? Não. Hã? Mas presta atenção. Olha só. Tem insegurança aqui? Não. O tamanho do diâmetro da roda, o que ele proporciona? Velocidade. Presta atenção nisso aqui. Olha só. Casal está vivendo uma vida medíocre. O que é medíocre, pastor? Mediano. Acostumou, parou de crescer. É 3 em tempo de qualidade. É 3 engajamento emocional. Está tudo ali, ó, minguadinho. Tem estabilidade? Não tem. Tem insegurança? Não tem. A princípio, não. Está girando. Está indo. Está avançando. Agora, qual é o problema nesse aspecto? É justamente o que foi falado. O casamento não tem conflito. Mas não é um casamento saudável. Por quê? Porque não avança. Muita energia, muita atração, mas os dois estão pequenos. E aqui, esse lugar eu acho que é um dos pontos mais perigosos. Por isso que eu falei ontem assim, eu fico desconfiado de gente que fala que não briga. Porque às vezes o casamento não tem conflito, mas o casamento não tem vida. Casamento não tem conflito, mas o casamento também não tem alegria. Casamento não tem conflito, mas o casamento é aquele ambiente de tédio e de indiferença. Você quer ver uma outra configuração? Por exemplo, vamos usar aqui o mesmo. Essa aqui é a roda da frente. Se a roda da frente for muito grande e a de trás muito pequena. Vamos pensar aí, o que pode acontecer? Isso aí. Olha que interessante. Quando essa aqui deu uma volta, quantas voltas já deu essa? Às vezes, a mulher está cansada. Não é porque o marido é inadequado, é porque ela não cresceu. Concordam comigo ou não? Porque às vezes, para ela alcançar a velocidade desse aqui, ela tem que girar muito mais. Está fazendo sentido para vocês? Então, nesse caso aqui, por exemplo, qual é o efeito que pode causar nesse casamento aqui? Avanço limitado, dificuldade de ganhar velocidade, sobrecarga estrutural e movimento desproporcional. Presta atenção numa coisa. A gente precisa tomar cuidado dentro do ambiente conjugal. Se nós estamos cuidando do outro
ou se nós estamos privando o outro porque nós não estamos engajados em determinadas coisas. Vou explicar melhor isso. Olhando para essa proporção aqui, se a mulher é menor do que o homem desproporcionalmente, o que acontece? Esse vai ter maior capacidade de avanço do que esse aqui. Esse aqui vai se cansar mais rápido do que esse. E aí o que ocorre? Às vezes esse aqui fica segurando esse. Mas não é porque é um efeito protetivo. Tem muito mais a ver com o efeito quê? De que esse não quer crescer. Isso aqui pode ocorrer o oposto, não pode? Roda traseira, roda dianteira. Na maioria das vezes hoje, é o que mais está acontecendo dentro do cenário conjugal. Mulher com muita atração e homem com pouco direcionamento. Quantos estão entendendo o que eu estou dizendo aqui? Sua mulher está o tempo todo ali, ó. Bora, 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 bora. E você está... O que vocês fazem aqui para passar tempo aqui na terra de vocês? Pescaria, futebol, o que é? Videogame? Anda de bicicleta? Trilha, que mais? Beach tênis. Vocês são chiques, hein? Beach tênis pode rico lá em São Paulo. Hã? Aqui é de pobre? Sua mulher está se esforçando um monte para sustentar a família e tudo, em todos os aspectos. E você está pequeno. Essa imagem da roda aqui é justamente todos os elementos aqui que eu estou apresentando para vocês aqui, ó. Isso aqui, essas questões aqui, elas não foram tiradas da coisa da sua cabeça. É uma frase que você... Não foram tiradas das coisas da minha cabeça. As vozes da minha cabeça. Isso aqui é uma estrutura necessária para que todo casamento tenha fluidez. Qual a dificuldade dos casais? Maior dificuldade é olhar para si mesmo. Viu que eu perguntei hoje assim, como é que vocês querem fazer a dinâmica? Falando de você ou falando do outro? Qual foi a unanimidade aí? Do outro. Por quê? Eu quero lidar com os meus pontos cegos? Eu quero assumir que eu preciso melhorar? Quando não, a gente tem aquela... Depois, o pastor Gabriel, eu tenho todos os aspectos das rodas aqui. Eu vou mandar o material escrito, aí distribui para a galera, para a gente remir o tempo. Porque eu vou para uma outra parte bem interessante aqui também, que é o do diálogo, que é importante. A gente quer olhar para os nossos pontos cegos? A gente não quer. A gente quer assumir que a gente precisa melhorar no aspecto A, no aspecto B ou no aspecto C? A gente não quer. E quando não, sabe o que a gente faz? A gente apoia os nossos erros na falha dos outros. Porque você fez isso, eu também faço. Ah, mas você está reclamando disso? Olha isso que você não faz. Se nós queremos ter uma vida leve, eu vou falar o aspecto aqui, tá? Que é o adequado. As duas rodas grandes regulares. Então, o que representa quando a gente está aqui, bem alinhado aqui? Deixa eu fazer aqui por cima, aqui, ó. Duas rodas iguais. Olha que legal. Primeira coisa, a gente tem equilíbrio estrutural, crescimento compartilhado, maturidade conjugal. Marido e esposa desenvolveram de forma consistente as principais áreas da convivência. Não significa ausência de problemas, mas presença de recurso suficiente para enfrentá-los sem comprometer a estabilidade da relação. Existe crescimento, existe alinhamento e existe construção contínua. E onde isso funciona no casamento? Primeira coisa, estabilidade, fluidez, velocidade e capacidade de atravessar diferentes terrenos. A bicicleta consegue avançar com segurança
e eficiência. As rodas possuem tamanho suficiente para percorrer grandes distâncias e regularidade suficiente para absorver os impactos do caminho sem perder estabilidade. O movimento se torna mais leve, o esforço produz resultado, o avanço acontece de forma consistente. Quando marido e esposas crescem juntos nas áreas essenciais da convivência, o casamento deixa de ser gasto de energia apenas e começa a se tornar o quê? Crescimento. Essa é a ideia. Então, qual que é o ideal? É haver o quê? Proporcionalidade de tamanho e crescimento. Agora, vocês precisam ser sinceros com vocês mesmos. O que eu preciso melhorar? E às vezes, falar uma coisa para vocês, e isso é mútuo, tá? Tem coisas que a minha esposa faz que ela não gosta de fazer. Mas por que ela faz? Porque me alegra. Me alegra. Tem coisas que eu faço por ela que eu não gosto de fazer. Gente, eu odeio no shopping. E se vocês bem sabem, lá na nossa cidade, o que mais se faz é ir ao shopping. E aí eu vou. E eu tenho 2 meninas. E vai eu, carrego bolsa. E vai eu, entro na loja. E vai eu, compro qual? Compro esse ou compro esse? Aí você diz, esse. Aí eu falo, não vou levar nenhum dos dois. Mas isso eu estou fazendo por quê? Estou fazendo porque eu percebo que de alguma forma isso afeta ela emocionalmente e isso traz o quê? Benefícios para a relação. A vida 2 não é uma jornada a qual o único beneficiado sou eu. E aí eu preciso ter o quê? Entendimento de como eu estou dentro dessa relação. Semana retrasada eu atendi uma esposa. E ela disse para mim assim, pastor, os nossos primeiros anos de casamento foram terríveis. Falei, por quê? O meu marido cuspia no chão do quarto e ele achava que ele tinha razão. Ele ainda chegou a falar assim para mim, será que eu não posso cuspir dentro do chão da minha própria casa? Pasmem. Parece uma coisa grotesca, mas você sabia que em pequenos detalhes a gente fere o outro? Convivência. Tem brincadeiras que você faz com o seu cônjuge que não são legal, mas você continua fazendo. Tem coisas que você diz que não são bacana, mas você continua dizendo. Tem hábitos que você tem diariamente que vai ferindo como se fosse micro-organismo essa pessoa que está do teu lado. Aí você lembra do esforço, da continuidade, da estabilidade. À medida que o tempo vai passando, o seu casamento vai se desgastando e você não sabe por quê. A pergunta que a gente tem que se fazer o tempo todo. A maneira como eu faço o que eu faço, do jeito que eu faço, é sustentável? Vai preservar a relação? Gente, conviver 35, 38 anos com a mesma pessoa não é fácil. Não é fácil. Sabe por que não é fácil? Vou te falar por quê. Nós somos dinâmicos e estamos em processo de mudança todos os dias. Quando você pensa que você conhece o outro, o que acontece com ele? Ele mudou. Seu marido é o mesmo de que 20 anos atrás, mulher? É o mesmo? Alguém me ajuda aí? Ele está com menos cabelo, mais barriga. Vive cansado. Quando ele começou a namorar com você, era o tempo do orelhão ainda. Quem lembra disso aí? Ele ficava na chuva naquele trem lá, falando assim, desliga você, desliga não, você agora. Agora tu manda mensagem para ele no WhatsApp, ele não responde você. E a tua esposa é a mesma? Quando você casou, como é que era? Tudo na mesa, certinho, bonitinho, meu amor para lá, meu amor para cá.
Você chegava jogando as roupas para tudo quanto é lado. Ah, mano, deixa disso não, pode deixar que eu pego, que eu recolho. Agora deixa uma meia jogada para você ver. Percebe como vai mudando? Se vocês não fizerem o exercício da roda da convivência, de tempos em tempos, vai desgastar o casamento de vocês, vai perder a satisfação do casamento de vocês, vai perder o amor, vai perder o desejo, vai para esse lugar. Eu sempre falo para as pessoas, relacionamento precisa ser intencional. Não adianta tua esposa te tracionar, cara. Se você não tem poder de decisão, se você não tem competência para decidir. Não adianta, esposa, o teu marido ter um bom senso de direção, se você não dá estabilidade a ele. Porque às vezes a gente exige do outro, cobra do outro, mas não entregamos aquilo que é necessário. Não adianta tua esposa te sustentar, rapaz, se você não tem um propósito definido na tua vida. Vive feito um adolescente, um menino, que não sabe para onde está indo. Agora eu cheguei na parte que eu gosto, que é bater. Não adianta, mulher, você ficar cobrando do teu marido visão, mas você não dá sustentabilidade a ele. Você não o honra, você não é companheira, nada para você está bem. Aí a vida de vocês fica essa desproporção aqui, é o tempo todo os mesmos conflitos. E aí quando não, o que a gente faz? A gente vai resolver algumas coisas em oração, e não funciona assim. Deixa eu ver se dá para virar aqui. Olha só. Você sabia que, humanamente falando, eu estava falando isso hoje à tarde, é possível vamos dizer que essas linhas aqui são as linhas de características que nós carregamos. Eu tenho 50 anos cronológico. Cronologia, biologia. Eu posso ter, vou colocar aqui é só para você ter uma ideia. Eu posso ter 60 anos como empreendedor. É possível. São áreas distintas da nossa vida. São coisas que às vezes que não estão integradas num só. Aí, o que acontece? Eu posso ter construído aqui, 45 anos de vida espiritual. Aí eu tenho outros elementos, regulação emocional. Eu tenho minha vida moral, que envolve a sexualidade. Eu tenho minhas competências, inteligência, sei lá. Existem várias áreas da tua vida que elas não acompanham a sua cronologia. Por quê? Isso aqui, se você comer, dormir e viver, isso aqui vai acontecer, sim ou não? Todo o resto precisa do quê? Do quê? Desenvolver, sim ou não? Você pode desenvolver isso aqui, passar uma vida... Por exemplo, quantos livros você leu para casar? Pastor é advogado, mas eu vou mexer com o pastor não. Deixa o pastor lá. Você é médico, né? Dentista. Quanto tempo você estudou para... Eu vou usar um termo, tá? Quanto tempo você estudou para encostar em alguém? 3 anos. Quanto tempo você estudou para encostar na tua esposa? Não, está todo mundo casado aqui. Percebe? A gente passou tanto tempo estudando para tanta coisa, mas quando a gente vai entrar num ambiente chamado casamento, você não leu um livro. Você não ouviu uma palestra.
Talvez hoje é a primeira vez que você está, e você está achando que esse negócio vai dar certo. Não vai. Porque, vou usar o termo pesado da expressão, o tesão passa, o desejo passa. A paixão passa. Aí, a gente pensa assim, eu vou orar mais. Mas pastor, agora você vai dar um nó na minha cabeça. Vou mesmo. Por quê? Vocês já leram Moisés? Passa 40 dias na presença de Deus no Monte Sinai. Recebe as tábuas da lei. Viu Deus, cheirou Deus, tocou Deus, fez tudo com Deus. Quando ele desceu, o que ele fez com as tábuas? Era falta de espiritualidade? Davi, um homem segundo o coração de Deus, nos dias que os reis deveriam sair à guerra, o que ele fez? Ficou em casa, acordou tarde, provavelmente estava com burnout, porque acordou meio-dia. Aí ele vai lá e olha para a mulher do Urias. Ele é um homem segundo o coração de Deus, mas o que ele fez dali por diante? Mentiu, adulterou, matou, falta de espiritualidade. Elias orou para que não chovesse, orou para que chovesse, orou para que viesse fogo do céu. Daqui a pouco o cara para no deserto, debaixo do zimbro e pede a morte. Falta de espiritualidade? Me ajuda aí. Eu posso estar enganado, vocês não é obrigado a pensar como eu penso. Mas às vezes a gente quer resolver as coisas de maneira errada. Vou falar daquilo que eu vejo. Gente no púlpito pregando, falando em línguas, profetizando, orando, revelando. Parece o santo homem de Deus, da Trindade, revela profundidades na palavra. Mas quando você entra no lado escuro da vida dele, afundado em pecado. Porque muitas vezes não desenvolveu determinadas áreas. Conheço gente que é uma benção no altar, mas para falar com os outros parece um cavalo. Não tem respeito, não tem empatia. Por quê? Não desenvolveu. Se você percebeu que na roda da convivência existe um ponto cego em você, e se você não olhar para isso com atenção e não se esforçar intencionalmente para isso mudar, a médio, longo prazo, isso vai te dar problema. Casamento precisa haver desenvolvimento intencional. Tem que parar. Tem que abrir agenda. Tem que ter rotina saudável. Não adianta ficar assim, Senhor, abençoa meu casamento, abençoa meu casamento, abençoa. E você não está fazendo nada. Eu brinco com alguns pais, provoco eles. Eu digo assim, entendo, eu estou provocando. Eu não oro para Deus abençoar meus filhos. Quem tem que abençoar meus filhos? Quem? Quem é que tem que pegar eles de noite, colocar a mesa, pegar material escolar? Vamos fazer lição de casa, filho. Quem é que tem que levar no quarto para dormir e orar junto? Quem é que tem que ensinar educação financeira? Quem é que tem que ensinar sobre sexualidade? Quem é que tem que pegar na mão e ir junto e levar e conduzir? Percebe o que eu estou querendo dizer aqui? Não adianta você ficar orando, tem que orar, mas a fé sem obras é morta. Você está vendo que existe um problema. Teu esposo já reclamou para você várias vezes. Tua esposa já reclamou para você várias vezes. O que você está esperando para você mudar isso? Meninos, principalmente, você quando fica com raiva, você se isola, se distancia emocionalmente, não se engaja. Fica com a cara desse tamanho. Estou falando de mim também. Você pensa que eu estou isento disso? Parece que dá um prazer na gente, né? Deixar elas de canto com aquela falação toda. Na verdade é mais o descanso, né? É inconsciente. Se eu me distanciar, eu vou descansar, então é melhor ficar distante. Você percebe que isso é um problema. E você não muda. Mulheres, a mesma coisa. Percebe que existem pontos, a maneira como você fala, como você coloca as palavras, impulsiva, agressiva. Tem mulher que fala que parece que só ela tem razão. Coloca o marido lá embaixo. Não, irmã. Chega com calma. A gente sabe que vocês são a dona da sabedoria. Está na Bíblia.
A gente sabe que vocês são as edificadoras, está na Bíblia. Não precisa esfregar na nossa cara. Mas chega com graça. Chega devagar. O homem tem a necessidade de se sentir o rei da selva. Quando você rouba isso dele, ele se fecha. A grande maioria. Então, fica aqui, ó. Trabalhinho de casa. Eu tenho 10 minutos para fazer uma dinâmica aqui. Vocês entenderam isso aqui? Você vai levar para casa isso aqui? Você vai olhar isso aqui? Você vai resolver isso aqui? Eu quero ver se um dia eu voltar aqui e... Como é que está isso aqui? Aí, vamos lá. Vamos falar de um negócio que acontece muito nas casas, que é comunicação. Ajuda aí. Eu preciso aqui de 2 casais, 6 cadeiras. 2 casais e 6 cadeiras. 2 casais? 2 casais e 6 cadeiras, tá bom. Eu acho que dá para tirar até esse negócio aqui. Segura aqui, amor. Pode tirar aqui, que a gente vai. 6 cadeiras, a gente vai fazer aqui 2 grupos de 3 aqui, ó. Cadeira aqui. Quantos acham aqui que a comunicação é difícil? Fala sério aí, levanta a mão aí. Conversar é difícil. Ó, bastante gente. Quem não acha nada sobre comunicação? É sempre assim. Vamos lá, ó. Aqui, ó. Eu vou explicar uma coisa para vocês sobre comunicação. Eu preciso de 2 casais aqui. Um casal primeiro. Quem vai me ajudar aqui? Vai vir? Você como é que é o seu nome? Vem, Maico. Vem, Maico. Sua mulher já está reclamando. Você já viu, né? Vem. Vem, Larissa. Vem, Maico. Vem cá. Vem. Maico e Larissa. Vem cá. Vocês têm bastante amigos aqui. O pessoal fica só falando o nome aqui, ó. Fulano e ciclano, fulano e ciclano. Vem cá, Maico. Senta aqui. Maico, Larissa, senta aqui. Vocês vão ajudar também? Então espera aí, Jeremias. Espera com a esposa aí. Não, esse não é o Jeremias. É o irmão. Você viu que eu captei, né? Eu já lembrei. Olha só. Principalmente as mulheres. Quantas mulheres aqui já se sentiram, vamos ser realistas, abandonadas emocionalmente pelos seus maridos? Só isso? Já está chorando, Larissa? Não é para chorar, não. Segura aí. Olha só. Você não tem a sensação, às vezes, que você está carregando todo o fardo da tua casa sozinha? Não tem essa sensação? Você não se sente abandonado em determinados assuntos? Parece que alguns maridos, eles não se engajam em algumas questões junto com você? Tem dificuldade de falar? E claro, não é para todo mundo. Eu sei que tem maridos aqui que os caras atendem, aquela coisa toda, mas vocês vão afinar a comunicação. Presta atenção numa coisa. Michael, né? Michael. É Michael? Todo Michael, quando vai ter uma conversa, o homem é assim. Se a mulher levar ele para dentro de uma conversa e ele perceber, tá, que aquele lugar não vai ser um lugar de resolução, ele perceber que aquele lugar vai ser um lugar a qual vai ser um lugar de julgamento, ele não vai ficar nesse lugar. Ele vai, ó, vai dar linha. Não, calma aí. Não... Calma, Mike. Aí, ó, presta atenção. Eu vou explicar para vocês, mulheres, a dinâmica, como é que funciona. Aí, vamos supor, o Mike chegou em casa. Dia de trabalho, difícil, cansado. A Larissa já veio, né? E isso não tem nada a ver com eles, tá? O que eu vou falar aqui. Não é eles. Aqui é, tá? A Larissa vai chegar e vai começar a trazer as demandas para o Mike. Daquele jeito que ela sabe falar. Então, você já resolveu aquilo lá? Não sei o que, não sei o quê.
Então, você tem que fazer isso, tem que pagar aquilo, você tem que fazer desse jeito. Por que você não fez ainda? Você vai esperar até quando para você fazer isso? E enquanto ela está falando desse jeito, o Maico está o quê? Calado. Aí, vem cá, você é o Miqueias. E você é a Jéssica. Vamos supor que certo dia o Maico chegou, vem cá, Jéssica, você vai ser o problema. Vem cá. O Maico chegou para descansar, aí a Larissa, vem cá, Larissa, vamos fazer a dinâmica toda aqui. A Larissa veio, tá? E levou a Jéssica ao problema. É o problema aqui, ó. Senta a Jéssica aqui, ó. Levou o problema para o Maico. E a Larissa começou a falar do problema chamado Jéssica para ele. Daquele jeito, naquela dinâmica. Ela começou a falar. Aí o Maico, ele vai lá, pega o celular. O Maico finge que está ouvindo. E ela está falando. E ela está percebendo que ele não está ouvindo. Ela tem essa percepção. E ela vai falando. Daqui a pouco, o que o Maico vai fazer? Isso aqui eu estou falando dos meninos. O que ele vai fazer? Ele vai pegar e vai levantar. Levante, eu sei que você quer desde o começo. O que ele vai fazer? Ele vai buscar um outro ambiente. Senta aí. Essa aqui. Esse problema chamado Jéssica, o que o Maico vai fazer com esse problema? Toda vez que a Larissa falar num problema chamado Jéssica, vai disparar o circuitaria na cabeça do Maico. Segura aí, Jéssica. Por quê? Porque ele vai isolar. Deixa daqui que eu passo aqui por você. Ele vai isolar aí esse lugar. Assim, ó. Isso aqui acontece na maioria da cabeça dos homens, tá? Toda vez que a Larissa começar a conversar com o Maico, que ela tocar no pontinho assim chamado Jéssica, o que ele vai fazer? Ele não acessa mais esse lugar. Mulher, você nunca mais vai resolver isso com ele. Talvez você está se identificando nesse lugar. Tem coisa que toda vez que você vai falar do seu marido, o que ele faz? Foge, reclama, mete o louco, finge que vai resolver. Ele dá um jeito, mas ele não sustenta aquilo. Aí o que acontece? O Maico isolou essa área. Consegue passar aí, Jéssica? Não, a Jéssica não. O problema fica, Larissa vem. Esse lugar aqui se tornou um lugar apenas de quem? Não, fica, volta aqui. O Maico vai compartilhar essa carga com ela? Toda vez que ela falar, é por isso que tem muitas mulheres que ficam sobrecarregadas. Aí, a Larissa, ela vai decidir o quê? Que ela não vai falar mais disso. E não vai. Aí ela vai para uma conversa de novo com o Maico. Só que dessa vez, ela traz o Miqueias. Agora o Miqueias é o novo problema. Aí ela vai começar a falar do problema chamado Miqueias. Daquele jeito. Mas o Miqueias... Aí como ele já está um pouquinho assim, sabe? Sentindo naquela coisa que ele está devendo alguma coisa, ele vai começar a ouvi-la. Porque já teve uma questão que não foi resolvida. Ela começa a falar do Miqueias. Quando ela perceber que ele acolheu o Miqueias, o que ela vai fazer? Quando ela perceber que ele deu ouvido para o Miqueias, o que ela mete no meio da conversa? A Jéssica. Só que tem um detalhe. O que o Miqueias aprendeu a fazer? O que ele faz de novo? Pode ir embora. Ele levanta, isola o lugar. Vem cá, rapaz. Senta lá. Ele isola o lugar e ele não fala mais disso. O que acontece aqui nessa dinâmica? Existem mulheres que estão extremamente sobrecarregadas, com muitos problemas que nunca são resolvidos,
Porque vocês não desenvolveram um mecanismo saudável de comunicação dentro de casa. Ele não tem predisposição para ouvir e você não tem predisposição para quê? Para entender o mecanismo dele como funciona. Vamos aplaudir Jesus pela vida dessa gente. Obrigado. Valeu. Ele ficou do jeito que ele gosta de ficar, sozinho. Deu para entender? Pessoal, 5 minutos, rapidinho aqui. Perguntas. Alguém quer fazer alguma pergunta? Não tenho tempo. Como que eu desenvolvo um bom diálogo? A dinâmica certa da comunicação. Primeiro ponto. Nunca resolvam problemas de forma aleatória. Nunca. Se existe um problema a ser resolvido, marquem um horário. Meninas, os homens precisam de previsibilidade para ter conversas difíceis. Pastor, isso é muito chato. Não, a gente está falando aqui de uma empresa, de uma aliança, de um pacto. Todas as vezes que você chega assim, blá, 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 o homem não funciona. Os meninos, eles funcionam como assim? Já viram painel interativo? Aquele que tem na TV, que o cara sai pegando assim, colocando, separando as caixinhas. Você começa a contar uma história para o seu marido, por exemplo. Chega lá, amor, hoje eu fui despedida por causa do... Ele só ouviu que você foi despedida. Aí ele separou assim. Aí você continuou falando que o meu supervisor, que não sei o que, bababá, bababá, agora a gente vai ficar sem dinheiro. Aí ele, despedida sem dinheiro. Aí você continua falando, então, porque aquela mulher que não sei o que, eu fiquei com raiva dela, despedida sem dinheiro e com raiva. Aí depois que ele ouviu tudo isso, sabe o que ele faz? Ele nem ouviu o contexto todo. Ele pega a Bíblia, então, filha, você não pode fazer desse jeito, porque a Bíblia está falando assim, vai pregar para você. Qual é a ideia? Você precisa construir um ambiente para que essa conversa aconteça. A maneira de captação que você tem com ele. Então, assim, marque o horário. Hoje nós vamos conversar. Ou marque isso cronologicamente na sua agenda. Semanalmente. Vamos conversar. Outra coisa. Vai ter uma conversa difícil? Leva ela para jantar. Não. A melhor coisa que um casal pode fazer é ter uma conversa difícil no local público. Tô certo ou não tô, amor? Quando a gente vai ter conversa difícil, o que a gente faz? A gente vai sair. Não. Qual é a ideia de você sair fora de casa? Primeiro, você protege os filhos. Segundo, você coloca limites nas suas reações. Porque, a não ser se você for muito assim, loucão mesmo, nem o vizinho te para, aí é problema, entendeu? Mas é uma maneira do quê? De você conter as suas reações. Então você vai para o externo, porque dentro de casa existe familiaridade. Você vai brigar, você vai gritar, dependendo dos seus limites, você vai agredir verbalmente, fisicamente. Então converse do lado de fora de casa. Então tem uma agenda para conversa. Tem agenda para conversa. Segundo, escolha o lugar da conversa. Aí tem alguns pontos, tá? Quando eu devo falar? Como eu devo falar? Estão captando comigo ou não? Aqui, na verdade, é uma palestra inteira. Quando devo falar? Como devo falar? O que devo falar? Por que estou falando? Estou falando por quê? Porque estou com raiva? Estou falando por quê? Porque quero resolver o problema? Estou falando por quê? Porque estou apenas expressando a minha necessidade? Lá em casa nós temos um hábito, aprendemos isso há muito tempo. Vou falar o que vou falar, não é para ter razão. É só para você saber o que eu estou carregando dentro de mim. Pronto, e aí deixa a máquina virar. Tem hora que dá uma raivazinha, mesmo você sabendo o que o outro está falando, porque... Mas é. Então por que eu estou falando? Outra coisa, a quem estou falando? Seu marido não é seu filho.
Sua esposa não é sua filha. Sua esposa não é seu chefe, não é seu pai, não é sua mãe. Esse a quem estou falando é de suma importância, porque às vezes você fala com a tua esposa do mesmo jeito que tu fala com a tua filha, do mesmo jeito que tu fala com a ovelha. Não, você precisa criar um jeito particular de falar com seu cônjuge. Por quê? O tom, a maneira, vai determinar como ele ou ela vai receber isso. Você já deve ter escutado isso. Seu cônjuge falando, não sou sua filha. Não sou seu filho. E por que isso vem? Porque às vezes você está tratando aquele a quem você ama do mesmo jeito. Então, isso aqui é importante. Ó. Quando, como, onde, por quê e a quem. Quando falo, como falo, onde falo, por que falo e a quem estou falando. Outra coisa, não vá para uma conversa sem antes ter tido um diálogo interno com você mesmo. Tenha uma conversa com você mesmo, antes de você ter uma conversa com o seu cônjuge. Isso aqui vai ajudar você a manter o quê? O propósito e o alinhamento da conversa. Consegui ajudar vocês? Alguém quer fazer pergunta sobre qualquer coisa, relacionamento? Ó, tem microfone aqui, ó, o pastor. O pastor vai fazer uma pergunta. Meu Deus do céu. Voltando à bicicleta. Eu estava refletindo aqui no que foi falado e talvez não seja uma pergunta, é uma reflexão. Com toda a dificuldade, com os desajustes que podem existir nessa engrenagem, cada um fazendo sua parte, a gente não pode parar de pedalar. Porque se a gente parar de pedalar, a gente cai. Então, a gente tem que se manter firme e reconhecer os erros, as dificuldades. Sabe que muitas não vão ser consertadas de uma hora para outra. Sim. Mas como foi ministrado ontem à noite, né? A gente não pode desistir da nossa família. A gente tem que investir e não olhar para os defeitos, entender que a gente tem força para a gente continuar caminhando, avançando. São dois esquisitos num relacionamento, né, na construção de um relacionamento, e a gente precisa estar na presença do Senhor para que a gente possa avançar. Né? Casamento é isso. Né? E desde o Éden, ali Adão, ele não se comunicou com Eva, e Eva não se comunicou com Adão, não houve comunicação, por consequência, abriu brechas. Né? E aqui, assim, somos nós. Só que a gente não pode parar de pedalar. Com toda a dificuldade, com toda a luta, a gente tem que seguir em frente. Alguém mais? Lá no fundo, lá, ó. Pastor, sobre o exemplo que o senhor deu da resolução de problemas, quando a mulher chega para relatar algum tipo de problema para o homem e aí ele se sente ameaçado e procura um lugar seguro para ele. Tem alguma forma assim, de nós homens aprendermos a dar ouvido também? Eu falo isso por mim, porque eu me enquadro em basicamente tudo isso aí que o senhor falou, mas eu tenho feito uma oração ultimamente que é pedindo a Deus um coração ensinável, até para a gente conseguir resolver algumas questões no nosso casamento também. E muitas vezes eu preciso largar o meu... Porque eu vou falar de mim, não estou dando exemplo de ninguém. Muitas vezes, o eu procurar um lugar seguro é o meu orgulho. E às vezes eu já percebi que isso já feriu minha esposa também. Sim. Então, eu acho que não ficou muito claro. Eu acho que nós, homens, podemos aprender, Sim. ou isso vai ser sempre assim? O homem, ele vai ser sempre assim? Muito boa. Como é que é seu nome, filho? Vinícius. Vinícius. Muito boa a colocação do Vinícius. A gente traz aqui alguns pontos que normalmente são pontos de conflito. Mas agora eu vou falar o que, abrangendo um pouco mais dentro da fala do Vinícius, o que acontece? Apóstolo Paulo vai falar em Efésios capítulo 5 o quê? Que os maridos devem amar suas esposas como Cristo amou a igreja e assim se sacrificando por... Então existe um princípio aqui que eu carrego esse princípio comigo.
antes de qualquer pessoa morrer na minha casa, quem é que tem que morrer primeiro? Quem? É o marido. Se a gente for olhar para a visão do apóstolo Paulo que é trazido para nós, ele está dizendo assim, porque Cristo, ele morre, mas esse Cristo, ele tem poder de ressuscitar. Quando o homem morre pela esposa, ele está acessando um lugar espiritual, divino, a qual ele tem autoridade e poder espiritual para ressuscitar, diferente da mulher. Então, assim, uma coisa que a gente fala muito, olhando assim, numa visão mais ampla, no todo, não no fino, mas no todo, nós fomos construídos com um mecanismo que traz em si a capacidade de se refazer em muitos aspectos. Por exemplo, nos primórdios, os homens saíam de casa, deixavam suas esposas, caçavam, passavam frio, passavam fome para trazer sustento e alimento para dentro de casa. E eles faziam isso. Hoje, se você quer comida, você pega o smartphone e faz o quê? Você quer pagar uma conta de banco, o que você faz? Você quer pegar um livro, você precisa ir na biblioteca? Significa que está sobrando energia, sim ou não? Então, o que acontece? O homem, ele tem esse papel do quê? Da renúncia. A gente traz essa ideia da convivência, porque as meninas, elas têm essa necessidade da fala, e às vezes também não sabem se colocar, mas se você assumiu esse papel de Cristo dentro da sua casa, você tem que receber todos os impactos, para si. E aí, aqui, como é que eu aprendo uma coisa que eu não sei fazer? Nós temos caminhos neurais. O que é um caminho neural? É um comportamento que você repetiu várias vezes, e esse comportamento vai ser o primeiro comportamento disparado no seu cérebro diante de uma ameaça. Ponto. Eu quero construir um comportamento novo. Como é que eu aprendo esse comportamento, pastor? Fazendo. Não existe chave mágica que vira isso. Você precisa começar a colocar em prática. Então, se você vai para o lugar seguro, quando você perceber que a tua esposa veio e se tornou desconfortável para você, o que você faz? Respira fundo, fica lá, escuta ela e vai trazendo essas resoluções assim. Alguma pergunta a mais? Dou-lhe uma. Dou-lhe duas. É importante a gente saber o que, gente? Quando a gente fala de família, existe um leque de questões para desenvolver funcionalidade nesse lugar. O pastor foi bem pontual quando ele disse, primeira coisa, a gente não pode parar de pedalar. Deus fez casamento para um só. Não tem plano B para casamento divino. A Bíblia vai dizer que Deus odeia o divórcio. O que a gente é incisivo? Cada casa traz uma configuração. São duas famílias de origem que vão se tornar uma, a partir de você e do seu cônjuge. O que é a ideia? Quando você chega nesse lugar, você traz as matrizes de casa. Se sua casa foi uma casa funcional, o seu casamento tem grande chance também de ser funcional. Se não foi funcional e você não entender isso, você vai perpetuar aquilo que seus pais fizeram. Essa é a normativa. O que acontece? Quando a gente entra dentro desse lugar, o que é o ideal? O que torna funcional a família? Porque às vezes eu tenho um padrão, o pastor tem um outro padrão, o fulano tem outro padrão, mas o que faz vocês desenvolverem santidade? O que faz vocês desenvolverem cumplicidade? O que faz com que vocês cresçam emocionalmente e espiritualmente? O que faz gerar temor na vida de vocês? É sobre isso que vocês têm que sentar, olhar e avaliar. Olha, isso aqui não está bom para mim. O tempo de qualidade que você oferece a mim é pouco. Eu preciso de mais tempo. Por que você precisa de mais tempo? Porque se você me der mais tempo de qualidade, eu vou estar mais engajado dentro da família, os nossos filhos vão florescer com maior velocidade. A vida espiritual, sua vida espiritual para mim está ruim, não está boa. Por que não está boa? Porque eu sinto que se você orasse mais e você buscasse mais a Deus, eu me sentiria mais seguro do teu lado ou mais segura do teu lado. São essas conversas que a gente começa
a desenvolver dentro de casa. Esse lugar é um lugar de crescimento. O Éden foi criado a partir do diálogo. Deus disse, haja luz. Deus disse, haja separação. O diálogo constrói todo aquele cenário. O Éden da tua casa começa a partir do quê? É quando você senta, abre o coração, fala, expressa, o outro acolhe, ouve, traz para a mesa, mistura tudo junto. Isso é fantástico. Conto uma experiência para vocês e termino. Certa vez, nós estávamos precisando trocar de carro. E a gente tinha acabado de comprar uma casa, e estava uma mudança na nossa vida, uma loucura, cheio de coisa, tinha uns consórcios para sair, aí sentamos, a gente sempre faz isso e traz os filhos para a mesa. Sentamos eu, ela e os nossos 2 filhos. E a gente conversa, e a gente expõe. São decisões a ser tomadas. O diálogo é libertador. O diálogo abre portas. E aí a gente sentou e falou, vamos orar porque o papai precisa trocar de carro. Estava com um carro já antigo, mecânico, eu viajo muito, precisava de um carro automático. Trouxemos Maria Clara e Eduardo para a mesa, conversamos sobre o assunto, conversamos com ela, vimos as possibilidades, vimos o que era melhor. Diálogo, conversa. Ao término, oramos. Fizemos os nossos próprios planos. O tempo passou e a gente tentando fazer alguma coisa. Um dia o pastor Josué me ligou. Você pode vir aqui no culto domingo de manhã? Traz a família. Vamos falar. Fomos para o culto, cultuamos, almoçamos. Quando terminou o culto, ele me entregou uma chave de um Corolla 2018. Falou, esse carro é seu. Eu falei, meu, pastor? Esse carro é seu. Alguém ofertou esse carro na sua vida? Para pensar. Para pensar. A cara dos meus filhos, quando viram aquilo acontecendo, sendo que algum tempo atrás nós tínhamos assentado à mesa, conversado sobre, orado sobre o assunto, pedindo a Deus, imagina o quanto isso não aproximou eles de Deus. Uma conversa, abrir o coração. Tem homem que às vezes se fecha porque não quer mostrar fraqueza. Tem mulher que às vezes se impõe porque talvez teve fragilidade na paternidade. São vários fatores. Mas o que é ideal? Não parem de pedalar, não parem de olhar para a cruz e não parem de se comunicar. Porque é daqui que nascem o Éden na vida de vocês. Amém? Eu acho que deu, né? Quero que o casal venha aqui à frente, em nome de Jesus. Vamos orar por vocês. Vamos ficar em pé, em nome de Jesus. Recebemos direção do Senhor e nós vamos abençoar essas vidas. Eu tenho certeza que o Espírito Santo de Deus é Ele que nos move a receber aquilo que vem da parte dos céus para os nossos corações, para que haja mudança, para que haja transformação em nosso lar. Amém? Estenda suas mãos para cá, em nome de Jesus. Estenda suas mãos para cá, vamos orar por eles, em nome de Jesus. Pai, aqui nós apresentamos mais uma vez a vida do pastor Cosme, a vida de pastora Renata, e nós o abençoamos agora. Nós te pedimos que os céus agora, Deus, estejam ministrando, Senhor, da tua graça sobre eles. Reveste, Senhor, este casamento aqui, Pai, este matrimônio. Nós te pedimos agora que o teu Espírito Santo agora, Pai, esteja abençoando, Senhor, este lar. Nós sabemos também, ó Pai, que no momento que abençoamos uma vida, abençoamos o casal, nós também somos abençoados. E é por isso, ó Deus, e na autoridade do Senhor, ó Pai, que nós decretamos a Tua vitória sobre a vida deles e de tudo aquilo que recebemos aqui, estamos agraciados pela Tua palavra sobre nós. É o que te agradecemos agora, no nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe a vida de cada um de vocês. Nós vamos a um momento de coffee break agora, e Deus esteja assim abençoando a vida de vocês. Logo mais à noite, 19h30, estejamos aqui para continuidade da nossa conferência em nome de Jesus.